Pois bem, grande abraço a você que acompanha o canal David Xavier. Você que já é inscrito, agradeço demais a sua inscrição. Desde o último vídeo, foi uma análise do Salgueiro que iria enfrentar o Santos pela Copa do Brasil. De 40 inscritos passei ali para 80 inscritos, então agradecer demais a essa companhia, a inscrição que o pessoal vem fazendo aí no canal David Xavier. Muito obrigado mesmo a você que já é inscrito e siga aí curtindo, compartilhando os vídeos das análises dos jogos sempre que aparecermos neste canal. E você que ainda não é inscrito, está achando este canal aí aleatoriamente dentro do YouTube, se inscreva aí, dê essa força, dê essa moral. Canal David Xavier, sempre com análises de jogos aí do Campeonato Brasileiro, enfim, de qualquer competição que esteja acontecendo. E como você viu já neste título do vídeo, né, Ceará e Flamengo, jogo de vários erros. Apesar do 2-2, duas equipes que só venceram uma partida no Campeonato Brasileiro até agora. Um jogo que começou interessante, principalmente por parte do Flamengo, mostrando mais qualidade, posse de bola e mais qualidade, e um Ceará mais desorganizado, e terminou, assim, tecnicamente de maneira melancólica, né? A partir dos 20 do primeiro tempo, o Ceará se ajustou, deu uma equilibrada no jogo, o Flamengo passou a não jogar tanto e o Ceará deu uma crescida, mesmo que nem tanto tecnicamente. Foi muito levado pelos dois pontas, principalmente o Steven Mendonça, né, que deu muito trabalho para a defesa do Flamengo, e alguns lampejos do Eric. Mas, para começar falando deste jogo, o Flamengo que começou muito bem a partida, deu uma abdicada ali daquela questão de três defensores, né? O Flamengo voltando à sua formação natural, um 4-3-3, né? Com dois volantes ali, Arão e o João Gomes, no meio o Arrascaeta, juntamente com o Everton Ribeiro, mais aberto pelo lado direito, o Gabigol centralizado, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. E o Flamengo começou forçando muito as tabelas, na prática as tabelas, mas sempre tinha um outro jogador que formava o triângulo da parte ofensiva do lado esquerdo, que era o Ayrton Lucas. Então o Ayrton Lucas sempre mais ali, um pouquinho mais atrás, né? E principalmente do lado esquerdo, Bruno Henrique e Arrascaeta. Essa combinação deu muito certo. Muito certo por quê? Primeiro pela qualidade, entrosamento e velocidade, tanto da execução quanto de raciocínio desses jogadores, principalmente o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Mas também o Ceará, ele marcou mal. Ele começou ali numa formação de 4-3-3, imaginando talvez que o Flamengo fosse fazer uma saída de três defensores, e o Flamengo não fez isso em nenhum momento, né? Então deu muito espaço pelo meio campo. Depois do 4-3-3, o Ceará tentou mudar sua formação para o 4-4-2. Também não conseguiu compactar, dava muito espaço entre as linhas. O Flamengo aproveitou pouco isso. O Ceará deu, antes de conseguir a sua organização definitiva, com as mexidas ali do Dorival, mexidas táticas, o Ceará deu alguns espaços pela intermediária que o Flamengo não soube aproveitar, aquele famoso espaço entre linhas. Ali reinava Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, o próprio Everton Ribeiro, enfim. Mas o time não soube aproveitar na questão de criação de passe para finalização ou até mesmo uma finalização de fora da área. O Flamengo estava no seu 4-3-3, mas como tinha mais posse de bola, liberava os seus dois laterais, né? Pela direita o Isla e pela esquerda o jogador que era o Ayrton Lucas, né? E aí o Flamengo se lançava ao ataque. O João Gomes ficava um pouco mais atrás, dava liberdade para o William Arão chegar um pouco mais à área do que ele. E lá na frente era movimentação. Gabigol não tinha posição fixa, o Arrascaeta não tinha posição fixa, Bruno Henrique e também o Everton Ribeiro. Tanto que em muitas situações, em muitas movimentações, quem faz o facão pelo lado esquerdo é o Arrascaeta. Quantas bolas no começo do jogo o Arrascaeta chega no fundo para cruzar para o lado esquerdo e o Bruno Henrique não faz uma jogada de linha de fundo, ele vai sempre por dentro, sempre buscando ali a posição do centroavante para encostar junto do Gabriel e tentar um dos dois a finalização. E o Flamengo, ele forçando o jogo ali pelo lado esquerdo, consegue o seu primeiro gol. O grande detalhe do primeiro gol é que a posse da bola está com o Ceará pelo lado direito do seu ataque, né? ainda na verdade no campo de defesa. E o Flamengo encaixa a marcação, faz a marcação-pressão, e quem consegue a roubada de bola é o João Gomes.
mais uma vez sempre roubando muitas bolas o volante do time do Flamengo, consegue a roubada de bola, entrega pro William Arão, depois a jogada vai pro lado esquerdo, acho que é o Arrascaeta que chega na situação de tentar o cruzamento para a área, a bola pega na defesa e sai pela linha de fundo. E aí, nesse cruzamento do Arrascaeta, nesse escanteio, sai o gol do William Arão, numa falha, claro, da defesa da equipe do Ceará, que não marcou junto o William Arão. Primeiro gol, o William Arão tem muita facilidade para poder cabecear. Mas o grande detalhe desse primeiro gol é que a roubada de bola ela vem do João Gomes ali no meio campo do time do Flamengo. Uma marcação um pouco mais adiantada. E aí depois desse primeiro gol, vendo que o Flamengo estava melhor, principalmente pelo lado esquerdo, e que o Flamengo tinha alguns espaços ali pela intermediária, ou seja, pela posição entre linhas, os volantes da equipe do Ceará estavam marcando muito mal, o que o Dorival Júnior fez? Mudou a formação do time, que tinha começado no 4-3-3, mesmo sem a posse de bola, marcando 4-3-3, em alguns momentos passou por 4-4-2, e aí o que definitivamente ajustou, organizou e deu força defensiva ao Ceará e fez com que o Flamengo tivesse mais dificuldades na criação do jogo. Foi a mudança para o 4-1-4-1, onde o jogador, o Lucas Ribeiro, o camisa 14, ficava ali como o primeiro volante. Então tinha a linha de 4, defensivamente natural, Michel Macedo, o jogador, o Marcos Vitor, o Gabriel Lacerda, o Bruno Pacheco. Na frente dessa linha de 4 ficava o Lucas Ribeiro e mais à frente o Giovani, o Mendonça, o Eric e também outro jogador que entrou no lugar do Vina, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, com 10 minutos, o camisa 63, o Zé Roberto, vindo um pouco mais para o meio campo. Isso ajustou o time do Ceará na marcação. Isso tirou a velocidade do Flamengo, tirou os espaços do Flamengo. O Flamengo não teve tanta facilidade como estava tendo pelo meio e pelo lado esquerdo, onde forçava o seu jogo e vinha dando muito certo. Aí o Ceará primeiro se reorganizou, né? Se ajustou defensivamente para depois começar a tentar ser impetuoso, a tentar bater de frente com o time do Flamengo. Baixou totalmente o ímpeto do Flamengo, essa mudança do técnico Dorival Júnior para o 4-1-4-1. Isso ajustou demais o time do Ceará. Enquanto o Flamengo continuava tentando o seu volume tático, liberando aí os laterais ao mesmo tempo, deixando os dois zagueiros mais plantados ali na linha que divide o gramado, João Gomes ficava só um pouquinho mais à frente para dar o primeiro combate, liberava o William Arão e ficava todo aquele abafa lá no campo ofensivo para o Flamengo tentar trabalhar a posse de bola e tentar achar os espaços. E, quando perdesse a bola, claro, já fazer a marcação, pressão ali mesmo, já seguir marcando no campo ofensivo para tentar tirar a posse de bola do time do Ceará. Então, a principal mudança do primeiro tempo, nesse caso, para baixar o ímpeto do Flamengo, foi a mudança do Dorival Júnior para o 4-1-4-1. Isso mais ou menos aos 25 minutos. E aí, como nós falamos do gol do Flamengo, na falha clamorosa do Ceará, com vários jogadores ali dentro da área, o William Arão tem total liberdade para poder fazer o cabeceio. O gol do Ceará aos 25 minutos, que foi o gol do Mendonça, é gol de juvenil. Né? O Flamengo faz a falta no meio campo e nenhum jogador fica ali na frente da bola para impedir a cobrança rápida. Pô, os atacantes do Ceará têm velocidade. Eric pela direita e Mendonça pelo lado esquerdo. Aliás, Mendonça é lado direito, é meio, é lado esquerdo. Correu o campo inteiro o jogador do Ceará. E era a principal válvula de escape. O Flamengo já estava ligado nisso. O Flamengo já estava ligado. Mas aí não adianta ocupar a defesa. Porque a defesa estava se posicionando. Estava baixando a linha. A responsabilidade foi do meio campo. Se fez a falta ali no meio campo, fica um jogador na frente da bola. Foi um gol juvenil que tomou o Flamengo. Esse gol não se toma nem em campeonato sub-15. Porque desde a base, o jogador já é instruído a fazer a falta no meio campo e ficar na frente da bola para impedir a cobrança rápida. Ninguém ficou. E aí como é que se comporta a defesa? Se ninguém fica ali no meio campo para impedir a cobrança rápida, a bola sai. Não teve tempo para posicionar na linha do passe. Porque a bola veio rasteira, veio no chão. Encaixou o passe no meio da defesa do Flamengo, que estava aberto, que ainda estava se posicionando, estava baixando a linha.
nem responsabilizo tanto a linha de defesa do Flamengo. Maior responsabilidade foi do meio-campo, que ninguém ficou ali na frente para impedir essa cobrança rápida. Então o passe veio, né, entre os jogadores de defesa do Flamengo. E mesmo se tem um jogador ali para inibir o passe, né, ficando, se posicionando na linha do passe, o Mendonça, ele tem velocidade. A bola poderia ser mandada pelo alto, poderia ser mandada uma bola por cobertura na defesa do Flamengo. Para pegar os zagueiros do Flamengo de frente para a bola, porque a determinação é óbvio não dá as costas, pega de frente. Né? E o Mendonça está projetando, ele está de frente para o gol. Até o zagueiro entender que a jogada vai por cima, fazer o giro do corpo, dar a arrancada e conseguir a velocidade, o Mendonça já está de frente, ele já fez tudo isso, ele já vai receber a bola de frente. Poderia ser uma segunda situação também de criação de ataque do time do Ceará, mas a jogada foi tão fácil, tão medíocre, tão infantil, tão juvenil, o erro que cometeu o Flamengo, que a bola veio no chão com tranquilidade. O Mendonça, com a velocidade que tem, só botou na frente e teve muita tranquilidade para poder fazer o gol de empate num erro juvenil do time do Flamengo. São jogadores de complexa experiência, e mesmo se fossem jogadores que estivessem subindo aí da base, essa situação já é dita na base, já é treinada na base, faz a falta no meio campo, fica na frente da bola. Em qualquer circunstância, fica na frente da bola para impedir o ataque, a cobrança rápida do adversário. Porque se o adversário escolhe cobrar rápido, ele não permite formação de barreira. Está na regra do jogo isso, ele não permite formação de barreira. Se ele vai fazer a cobrança direta, ele permite formação de barreira, então o árbitro dá o tempo para o goleiro poder armar a barreira defensiva. Como a cobrança veio rápida, não precisa uma barreira ali na frente, parar o jogo para fazer uma barreira ali na frente. Então, para ter a distância, no caso, né, para ter a distância de 9,15 metros. Quando a cobrança é rápida, o adversário pode ficar na localização que quiser. Né? E aí o Flamengo toma esse gol absolutamente juvenil. E aí depois o Flamengo, aos 38 minutos do segundo tempo, praticamente uma repetição do primeiro gol, né, num mini escanteio. Se o primeiro gol saiu de escanteio pelo lado esquerdo, o segundo gol saiu de um mini escanteio exatamente pelo lado esquerdo. De novo com a Arrascaeta e de novo com o William Arão. Dessa vez tendo um pouquinho mais de trabalho do que teve em relação ao primeiro gol. Mas mesmo a falha de marcação da equipe do Ceará lá dentro da área. Não dá, inadmissível também para o Ceará tomar 2 gols da mesma forma, com o mesmo jogador, com cruzamento no primeiro pau, no bico da pequena área. Foi a repetição. O segundo gol do Flamengo foi a repetição do primeiro gol e o Ceará não marcou, não se atentou e caiu novamente na armadilha do Flamengo. E detalhe, mais uma vez a jogada pelo lado esquerdo. Já que a falta foi oriunda ali do lado esquerdo de ataque do Flamengo, mais uma vez o Flamengo insistia em forçar o jogo pelo lado esquerdo e dessa vez fluiu, né, mesmo com uma melhora do Ceará, a jogada fluiu do Flamengo, conseguiu a falta, o mini escanteio que foi para a área e o William Arão conseguiu fazer o seu segundo gol no jogo. Bom, a partir disso, o Ceará teve um pouco mais de posse de bola, passou a se soltar um pouco mais e fazer um ataque no 3-3-4, né, porque o primeiro ali de meio campo, o Lucas Ribeiro, se infiltrava no meio dos 2 zagueiros, né, e aí o Ceará tinha uma formação ali de 3-3-4, 4 exatamente para igualar a linha de defesa do Flamengo e para tirar a sobra. Mas o detalhe é que as válvulas de escape, quem deu mais trabalho no Ceará foi o Mendonça. Sem dúvida nenhuma foi o Mendonça. Como eu disse, o Eric teve alguns lampejos, né? E o Ceará não teve, por exemplo, o que o Flamengo teve. Eu não estou comparando o grau de qualidade, mas estou comparando o jogador de organização, né? O Flamengo teve e jogou demais, que foi o Arrascaeta, sempre com alto nível de criação de jogadas. E o Ceará perdeu esse jogador, que era o Vinha. O Vina, na verdade. Né? O Vina foi machucado, substituído aos 10 minutos do primeiro tempo, e aí o Ceará perdeu aquele poder de tranquilidade, de bola no chão, de organização ofensiva e de último passe. Né? O Ceará não tinha esse jogador. Então, realmente, as válvulas de escape do Ceará eram pelos lados do campo, ou principalmente com o trabalho que deu o Mendonça para o time do Flamengo, para a defesa do Flamengo, e essa era a grande válvula de escape do time do Ceará. E aí depois dessa situação, da organização do Ceará, mesmo com o gol do Flamengo, o jogo baixou um pouco de intensidade e de qualidade. Muita pancadaria,
muitas faltas. Se eu não me engano, no jogo todo foram 10 cartões amarelos. 10 cartões amarelos para as duas equipes. Isso que ainda que o Luiz Flávio de Oliveira não quis no finalzinho, dar um cartão amarelo para o jogador que entrou ali na lateral esquerda do Flamengo, o Marcos Paulo, até por manutenção de critério. Ele que vinha tendo bom critério, né? Qualquer situação de falta intencional e de não disputa de jogo, ele dava cartão amarelo. Como o Marcos Paulo já tinha cartão amarelo, fez uma falta intencional por trás e sem possibilidade da disputa de bola. Ele poderia receber o segundo cartão amarelo naquela jogada do segundo tempo e ser expulso. Luiz Flávio não deu o cartão amarelo. Ao mesmo tempo, né, que eu acho que teve um pênalti ainda no segundo tempo pro Flamengo, em cima do Gabriel, ele chega primeiro no lance, o jogador do Ceará pisa no pé dele e acontece o choque faltoso dentro da área, para mim penalidade. Acho que esses foram os dois erros do Luiz Flávio de Oliveira na partida, um para o lado do Ceará, né, por não ter expulsado o lateral esquerdo do Flamengo, e outro pelo lado do Flamengo, por não ter marcado o pênalti em cima do Gabriel. Segundo tempo, pouquíssima coisa aconteceu. O Ceará manteve a sua formação de 4-1-4-1. O Flamengo até manteve mais posse de bola, porém desacelerou o jogo. Eu senti falta disso. O Flamengo não acelerou tanto o jogo. Não sei se pensando, se poupando para um jogo da Libertadores na terça-feira. Mas tinha alguns momentos que o Flamengo tinha espaço no meio campo e não acelerava o jogo. Estava com controle, né? Até porque o Ceará ele manteve mais posse de bola que em relação a ele mesmo na primeira etapa, mas não conseguia grandes jogadas incisivas no segundo tempo. Então ficou um jogo monótono, mais faltoso, com muitos cartões amarelos, com o Flamengo que tinha controle, mas não conseguia acelerar o jogo, não tinha o ímpeto para acelerar o jogo, e um Ceará com dificuldade de chegar. Ainda teve uma jogada no segundo tempo que o Flamengo quase conseguiu, é importante lembrar isso. O resultado foi de empate, mas o Flamengo a maior parte do tempo teve o placar a seu favor e poderia ter feito o terceiro gol com o pênalti que eu falei, que ao meu ver foi pênalti. Você fala aí se achou pênalti ou não. Mas teve um lance aos 5 minutos do segundo tempo, no cruzamento do Arrascaeta, que o Pablo chega no escanteio, cabeceia e a bola pega no travessão e vai para fora. Poderia ser o terceiro gol da equipe do Flamengo logo no comecinho do segundo tempo. E aí dentro desse controle que teve o Flamengo, a gente começou a perceber que o Ceará deu uma cansada, principalmente no meio campo, na posição dos dois volantes. Dorival Júnior foi inteligente nessa situação, nessa leitura de situação também na mexida. Por quê? O Lucas Ribeiro, camisa 14, primeiro volante de marcação, recebeu o cartão amarelo. O outro volante também, o Giovani, também recebeu o cartão amarelo. Então os dois volantes do Ceará ficaram amarelados. O que ele fez? Ele mudou, saiu do 4-1-4-1 e passou para o 4-4-2. Por quê? Ele corria o risco de ter um jogador expulso. Como o jogador do meio campo, incumbido da marcação no 4-1-4-1, era o Lucas Ribeiro, ele já tinha cartão amarelo, era um jogador de combate. A probabilidade de fazer uma falta e tomar um outro cartão amarelo, consequentemente o vermelho, era grande, então o Dorival mudou para o 4-4-2, deixando os dois volantes, um jogando do lado do outro. Só que o Ceará deu mostras de cansaço. Primeiro, cansaço físico. Segundo, tem essa situação com os dois volantes amarelados, era difícil que alguém fosse dar um bote de primeira. Imaginando uma situação de jogo, na experiência dos jogadores. Que fosse dar um bote de primeira nos jogadores do Flamengo, que são rápidos, que são habilidosos, que fazem boa leitura do jogo e tem um arranque muito grande no drible da situação 1 para 1. O que ele fez? Ele tirou o Lucas Ribeiro, primeiro volante que tinha cartão amarelo, e colocou o Vitor Luiz, que é lateral esquerdo, mas também joga pelo meio campo, e tirou o Giovani, o outro volante de cartão amarelo, e colocou o camisa 21, ali no meio campo, e aí arrumou o meio campo do time do Ceará. O Ceará que ganhou com parte física em relação a isso e colocou dois jogadores que já não tinham mais cartão amarelo. Então poderia ir pro bote, poderia fazer uma falta e entrou também para dar dinâmica, para voltar a dar dinâmica nesse meio campo do time do Ceará. Aliás, quem entrou foi o Richarlison. Richarlison, camisa 7, entrou no lugar do Giovani, o camisa 21. Então, com Vitor Luiz e Richarlison no meio campo, auxiliado também pelo Yuri Castilho, que entrou na parte ofensiva, o Ceará manteve mais posse de bola, cresceu no jogo, teve mais dinâmica no meio campo, faltava realmente aquele organizador, né? Mas mudou o time do Ceará, que passou a ocupar um pouco mais o campo ofensivo, e o Flamengo sentiu. O Flamengo sentiu essa alteração do Dorival Júnior, sentiu essa crescida do Ceará,
que teve ímpeto para poder ir para cima do Flamengo e buscar o gol de empate. Os 36 minutos para frente, tem 3 situações interessantes. Aos 36 minutos, teve uma cobrança de escanteio pelo lado direito, cabeceio, Yuri Castilho pega a bola sozinho dentro da área, depois do primeiro toque, ele pega o segundo toque, ele cabeceia e o Hugo faz a defesa. E a bola, ele não consegue tirar totalmente a bola do caminho do gol e o Mateuzinho tira a oportunidade do gol do Ceará. Mas o Hugo conseguiu uma importante defesa. Aos 41, o Mendonça recebe pelo lado esquerdo, está de mano a mano com o Mateuzinho, balança o corpo e na velocidade consegue sair da marcação do Mateuzinho, bate forte pro gol, uma bola que ia pro gol e o Hugo faz a defesa. Importantíssima defesa. Ele estava bem no jogo, o Hugo estava bem no jogo, mas o Hugo não passa confiança. Ele pode fazer 10, 15 milagres que em algum momento ele vai falhar. Seja com os pés ou seja no posicionamento para pegar a bola com as mãos. E aí é o que acontece no gol de empate do Ceará. 46 minutos, quase 47, de 46 para 47 do segundo tempo. O Nino está numa posição que não é tão privilegiada, arrisca o chute direto para o gol, e até na entrevista ele falou que foi intencional, que queria bater para o gol. O Hugo tenta adivinhar, e imagina um cruzamento. Quando ele imagina um cruzamento, dá 2 passos à frente. Quando dá 2 passos à frente, a bola vem por cima, já não tem mais tempo de voltar, porque foi uma bola muito rápida. E aí a bola entra do outro lado, né? Passa por cima dele. Se ele está pela altura que tem, se ele não dá os 2 passos à frente, ele consegue esticar o braço, fazer a jogada de segurança e executar a defesa mandando a bola por cima do gol. Falhou o Hugo, falhou. Não foi um frango, foi uma falha da posição de goleiro por querer antecipar. É claro que o goleiro tem que trabalhar com antecipação, né? Mas quando isso não dá certo, acaba caindo nas costas do goleiro. E foi uma falha técnica do goleiro Hugo, que deu 2 passos à frente, a bola veio direto, ele não teve o tempo de reação para voltar e não conseguiu alcançar a bola. O Flamengo fez um jogo burocrático, né? E o Ceará, ele fez um jogo dentro do que tinha de desfalques de maneira interessante, depois que o Dorival Júnior conseguiu acertar o time no grande segredo que foi o 4-1-4-1. Tentou o 4-3-3, tentou o 4-4-2, não deu certo, dava espaço pelo meio campo. Reinaram, né, Arrascaeta e Bruno Henrique, antes da mudança para o 4-4-1 do técnico Dorival Júnior. Depois disso, o Ceará conseguiu equilibrar o jogo, o Flamengo sentiu mais dificuldades e as válvulas de escape exatamente eram Mendonça, principalmente o Mendonça e em alguns momentos o Eric. Mas foi um jogo com muitos cartões amarelos, 10 cartões amarelos, né? O Flamengo teve um alto poder de finalização e não conseguiu fazer o gol. O Flamengo poderia ter matado o jogo. Teve oportunidades para isso. O Ceará foi crescendo gradativamente na partida. No final, que teve algumas oportunidades para fazer o gol, mas o Hugo apareceu e no último lance do jogo, no último lance incisivo, acabou falhando. Então, fica um alerta também para o time do Flamengo, que a defesa continua mal. A defesa deu algumas pichotadas, continua mal o miolo de defesa do time do Flamengo, e principalmente as laterais. O Ayrton Lucas é bom jogador, lembro dele jogando pelo Fluminense. Fluminense, inclusive, naquela época dirigido pelo Abel Braga. Fazia bons jogos ali pelo lado esquerdo, é um jogador que gosta muito de ir por dentro também. A profundidade, o único que deu foi o Arrascaeta. Pelo lado direito, o Isla não foi legal. O Mateuzinho entrou, cresceu um pouco em relação à qualidade técnica do Isla, mas o Flamengo tem sérios problemas na sua defesa, na linha de 4 ali, né? Seja no miolo de zaga em relação ao posicionamento. O Willian Arão, acho um jogador que não é tão forte na parte defensiva, está se mostrando mais forte na parte ofensiva. E as laterais do Flamengo continuam sendo um problema. Agora as duas equipes têm na terça-feira jogos pelas competições continentais. O Flamengo enfrenta a Universidade Católica, né, pela Copa Libertadores, jogando em casa, e o Ceará também joga em casa, enfrenta o General Cabadeiro pela Copa Sul-Americana. Os dois vencendo se classificam matematicamente à próxima fase, tanto da Copa Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana. Tá certo? Essa foi a análise de Ceará e Flamengo, um jogo com muitos erros, um jogo com muitos gols, oriundo por conta exatamente desses erros crassos que tiveram aí as duas equipes, mas um jogo em que foi bastante animado, principalmente no começo, até os 20 minutos do primeiro tempo. Tá certo? Essa análise aí de Ceará e Flamengo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo. E claro, se você que não é inscrito, se inscreva no canal David Xavier, que vira e mexe a gente aparece aqui para fazer algumas análises dos jogos aí dos times brasileiros. Valeu, um grande abraço e até a próxima!